Bom, quando a gente fala em cristianismo no país, a gente vê que ele é plural e multifacetado, com diversas linhas teológicas, confissões, no nosso contexto, né? Como é que essa diversidade teológica entre as denominações no Brasil afeta para você a formação de uma teologia pública coesa e saudável? Vamos lá, a gente tem os pentecostais, tem os batistas, presbiterianos, metodista, nazareno, comunidades locais diversas que não estão em nenhuma denominação. Como é que essa pluralidade que nós temos, ela afeta a formação de uma teologia pública, coesa, saudável? E você acredita que essa diversidade teológica, ela leva à confusão da sociedade em relação a questões importantes, como algumas que a gente tem tratado aqui? Ou como é que também a gente consegue, então, trazer unidade nessa diversidade teológica? Vou mais a fundo. Que tipo de evangélico é o evangélico brasileiro? A gente é uma ameaça para a ordem democrática do país? Cara, eu acho que há uma. Eu acho que há algo de saudável na diversidade teológica. Não sou a favor de uma homogeneidade teológica. Uhum, Eu uhum, acho que há diversidade. A gente sim, tem, dentro daquilo que a gente chama de ortodoxia, né? A gente tem uhum, inúmeras teológicas, inúmeras. sim, Então, eu vejo isso como algo saudável. Porém, eu acredito que o problema não é a diversidade teológica. Um exemplo, uhum, eu não defendo, não sou proponente da teologia pentecostal. A teologia uhum, pentecostal, né, que é um movimento uhum, teológico. Porém, eu respeito uhum, os pentecostais clássicos, aqueles mesmos sim, pentecostais clássicos, né, sim, que os caras acreditam diferente de nós, mas eles tinham um embasamento e uhum, levavam a sério as uhum, escrituras e uhum, tudo mais. Você pega uhum, lá aqueles assembleanos de primeira viagem, né? uhum, sim, Via de regra, eram pastores muito sérios, que estudavam a uhum, palavra e tal. Então eu não vejo como algo ruim, assim, para a esfera pública. Acho que o problema não é a diversidade teológica, acho que o problema é as teologias nocivas. Eu acho que é diferente. uhum, Ter uhum, diversidade são vários pontos de vista, sei lá, sim, são várias correntes teológicas. Mas sim, agora, teologias nocivas, como, por exemplo, teologia coaching, se é que a gente pode chamar de teologia, uhum, nocivo. Isso é ruído para a uhum, comunicação, para a execução de uma teologia pública. É ruído. A teologia da uhum, prosperidade é ruído. A gente sim, tem outras teologias, né? Então eu penso que essas teologias, né? E outras teologias, né? Que eu não quero talvez uhum, entrar muito a fundo, mas que podem ser, uhum, sim, ser ruídos para sim, a comunicação do evangelho. sim, Mas eu não tenho problema com a diversidade, com os pontos, né? Sei lá, o cara, eu advoga formada, tem o outro cara que fala, sou calvinista, outro arminiano, mas desde que você tenha base, que você defenda, é lógico que você vai ter um debate, um arranco gigantesco nessas duas correntes teológicas. Mas acho que o uhum, problema não são as teologias que são diferentes, acho que o problema é essas teologias nefastas que não são teologias, uhum, sim, sim, e que se apresentam como teologias aí acabam gerando ruído na comunicação. Porque quem está lá fora pensa que a teologia da prosperidade é teologia, de fato. uhum, Pensa que a uhum, teologia coaching, teologia de fato. Entendeu? Pensa que, por exemplo, uhum, o que aquele Dave Leonardo faz é teologia. sim, Não é teologia, no caso, na minha opinião, ele não está fazendo teologia. uhum, Então, o problema é esse, não a diversidade em si. Porque a diversidade, uhum, né, faz parte do movimento protestante. Você vê sim, Lutero, Melanchthon, Mutzer, ali já era um conflito de ideias e pontos de vista é, teológicos, né? Só ali, no comecinho. é. Há uma diferença entre interpretação diferente, como, por exemplo, calvinistas e arminianos que interpretam a Bíblia de alguma forma diferente, mas ambos podem dialogar e construir uma teologia saudável
quando há uma outra diferença é a gente ter teologias que são duvidosas acerca à luz das escrituras, né? Como você disse, prosperidade, do coaching Sim, e outras, né? exato. E a gente pode É o que eu aprender quis dizer. É com o o que eu quis dizer. interdenominacionalismo. Eu acho que a saudável é uma teologia que se baseia na Bíblia, uma teologia Uhum, cristocêntrica, uhum, e aí a partir daí você tem toda essa diversidade teológica. é, é, Mas penso que acho que foi uma boa definição a sua, que eu quis dizer. Quando você tem pseudo-teologias, né, que não são teologias bíblicas, uhum, teologias uhum, cristocêntricas, que são essas falsas teologias que eu acabei de citar, e isso é ruído para a comunicação. Eu uhum, acho que uhum, essas teologias são problemáticas. é, As pessoas estão para além do muro das igrejas, na esfera uhum, pública, elas acabam achando que, de fato, essas teologias definem o que nós pensamos, né? O que nós acreditamos, uhum, e sim. não é o que a gente acredita. A outra pergunta foi sobre que tipo de evangélico é o evangélico brasileiro e se isso é uma ameaça para a ordem democrática do país, né? Há um medo da sociedade de que os evangélicos construam uma espécie de teocracia, né? Eu discordo e acho que a diversidade teológica ela só aumenta a democracia no país. Acho que não, o perfil do evangélico brasileiro é um perfil pentecostal, neopentecostal, pentecostal, periférico. Esse é o perfil, tá? Uhum, Isso sociologicamente falando. uhum, Negro, pardo, classe C, D e E. uhum, Esse é o perfil. Esse é o perfil do evangélico brasileiro. é, Né? Se a gente pegar, uhum, inclusive, se a gente fizer uma sim, análise dos números e tal, demográfica, esse é o perfil do evangélico brasileiro. Não acho que esse evangélico seja um risco para a ordem democrática. Nem, não penso que os evangélicos são um risco para a ordem democrática. Para mim, um risco para a ordem democrática são os grandes líderes das grandes denominações evangélicas que a gente já conhece, uhum, que eu já citei algumas aqui, que estão uhum, envolvidos diretamente no jogo político. Para mim, esses uhum, caras são um risco para a ordem democrática. sim, Você pensa no Edir Macedo, você sim, pensa nos caras da Assembleia de Deus, né? Você pensa uhum, no Quadrangular, esses caras e outros mais, né? Da Deus é Amor, não, da Sara Nossa Terra, aquela uhum, turma toda. Não estou dizendo que seja antidemocrático, é um risco. Mas não os evangélicos, o público evangélico, não é, vejo como um risco, muito pelo contrário. Acho que eles estão, na minha opinião, uhum, eles estão apenas expressando o direito político deles, de votar em quem eles acham que melhor representam sim, eles. O meu problema nunca foi com os evangélicos que votaram no uhum, Bolsonaro. O problema é com os líderes que fizeram aliança e que, ao fazerem aliança, fizeram aliança porque possuem outras intenções dúbias, uhum, entendeu? uhum, Estão se locupletando com essa aliança. E uhum, sempre a minha treta foi com esses caras, com os uhum, líderes e com essas intenções. Nunca, e digo mais, a treta nunca foi, a minha crise, né? A minha treta nunca foi, uhum, inclusive com o Bolsonaro, com a figura política do Bolsonaro, porque eu não sou uhum, político, eu não ganho dinheiro de uhum, ninguém uhum, para fazer política, não estou no jogo político, mas era justamente com a aliança que eu via que era feita uhum, majoritariamente, também do outro lado foi feito, isso é uhum, óbvio, né? Do lado do Lula foi feito, mas foi feita por um lado. uhum, Então sempre foi isso, né? é. Muita gente não entendeu e não vai entender mesmo, mas É importante dizer também que a nossa pluralidade, ela também ajuda a democracia, porque a gente não é uma voz única, né? Então são diversas vozes que saem desse meio plural que é o movimento evangélico brasileiro. Então você tem reformados, pentecostais, calvinistas, arminianos, né? Assembleias ali na classe C, lá, né? Tem pessoas, pensadores, teólogos. Então, assim, são várias vozes, não tem uma voz que comanda, não. Esse é o pensamento evangélico, não. São várias vozes que fazem apenas contribuições
para a democracia. Eu li um livro recentemente, chama Quem Tem Medo dos Evangélicos, foi escrito por um teólogo da Assembleia de Deus. E ele diz que um país cada vez mais evangélico vai ser também um país cada vez mais secular, porque devido à diversidade de denominações e pensamentos teológicos que nós temos.